Se você quer ganhar peso, mas não sabe por onde começar, fica nesse vídeo. Nós vamos mostrar os 10 melhores alimentos para o ganho de peso de forma controlada, sem aumentar muito a gordura, tanto para homens quanto para mulheres. Inclusive, deixa aqui nos comentários quanto custa cada um desses produtos aí no seu estado. Bora! Bora! Dieta é uma coisa muito individual, né, de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho que comer muito para ganhar, então não é todo mundo que é assim. Muitas pessoas conseguem ganhar massa muscular comendo bem menos do que eu como. Então a gente vai trabalhar com a média do brasileiro, tanto para homem quanto para mulher. E para ficar mais claro e visual, a gente vai separar por refeição. Então vamos começar aqui agora pelo café da manhã. Então pensando no custo-benefício, esse pãozinho aqui tá valendo muito a pena, ó. 450 gramas, tá saindo por R$ 5,89 hoje aqui, ó. Então, pão você pode encaixar no café da manhã, no lanche da tarde, às vezes até no jantar. Você pode colocar pão com a proteína. Muitas vezes eu já fiz hambúrguer ali na janta, né? Fiz um hambúrguer caseiro e coloquei ele como uma fonte de carboidrato. Então, dá para fazer muita coisa com um pãozinho. Uma coisa importante de se lembrar que quando a gente fala de uma dieta de ganho de massa para ganho de massa muscular, a gente está falando de uma dieta que a gente vai consumir mais carboidrato. A proteína também é presente, óbvio, é muito importante, só que nesse período os carboidratos são mais importantes, a gente acaba aumentando eles. E aí o pão entra nessa classe de carboidrato. Ainda pensando na nossa refeição do café da manhã como uma substituição para o pão, a gente pode usar a tapioca, que também tem um preço legal, meio quilo. Aqui a gente está no atacadão, tá por R$ 3,30. A tapioca, assim como o pão, entra na classe dos carboidratos e também, combinado com uma proteína, vira uma super refeição. E como todo bom café da manhã, a gente precisa de uma fonte de proteínas. Então o ovo vai entrar aí como essa opção. Você pode estar comendo com o seu pãozinho, um pão com ovo, ou você pode estar fazendo uma crepioca. Para quem quer ganho de massa muscular, precisa comer muito igual eu, essa opção aqui é muito melhor do que o pão. Porque o pão ele tem um pouco mais de gordura por porção e acaba te dando um pouco mais de saciedade por causa da gordura. Então aqui você consegue jogar muito mais carboidrato numa refeição, ocupar muito menos espaço no seu estômago e otimizar a digestão. E hoje o valor do ovo está saindo 30 unidades por R$ 24,00, R$ 23,90. Vamos para a próxima refeição, que seria o almoço. E uma boa dieta, ela foca no básico. Então temos arroz como opção de carboidrato, que eu já comentei com vocês que nessa fase de ganho de massa é o mais importante. E aqui a gente encontrou essa opção de R$ 3,99 o quilo. E aí, como substituição do arroz, a gente tem o macarrão, que são inclusive as mesmas quantidades. E por que não a batata inglesa? Porque a batata inglesa, ela tem pouquíssimas calorias. Então, para você conseguir comer uma quantidade boa de carboidrato para o seu ganho de massa, você vai ter que comer muita batata. E às vezes você não tem um apetite suficiente para isso. Então, essas duas opções são melhores. A proteína a gente pode usar filé de peito, que tem um preço muito bom, ó. 1 quilo tá saindo por R$ 18,99. Ou também, já que a gente está em booking, não tem tanto necessidade de você ficar controlando todos os macros necessários assim, a gente pode usar a sobrecoxa, que é um corte um pouco mais gordo, né? Se você tirar a pele ali, vai ficar mais tranquilo. E é bem em conta. Então, ó, 1 quilo tá saindo por R$ 12,50. Cara, vale muito a pena. Esses cortes aqui são bem gostosos. Se você quiser ele assado com uma batatinha, vai ficar muito bom. Com arroz, com frango, com macarrão, fica excelente isso aqui. E essas mesmas opções do almoço você pode usar no jantar também. Então é bem prático, frango, macarrão, frango e arroz, sobrecoxa, entra em qualquer horário do dia. E claro que a sua dieta pode e deve ser enriquecida com outros alimentos, com legumes, folhas, saladas, verduras, mas aqui a gente está passando mesmo a base, o grosso mesmo dessa dieta de ganho de massa. Até porque brócolis é o segredo, né? Próxima refeição a gente vai fazer um pouco diferente, que pro lanche da tarde eu pensei em colocar uma refeição líquida, porque por ser uma dieta de superávit calórico, a gente come quantidades maiores, muitas vezes a gente acaba perdendo a fome, não tem tanta fome para comer todas as refeições. Então pensando em algo líquido, é bem mais fácil tomar do que ficar lá mastigando. Sempre que a gente fala dos shakes, o primeiro ingrediente que passa na nossa cabeça é o whey protein, que é uma fonte de proteína super prática, super versátil, tem de vários sabores, então dá para fazer várias combinações e também acaba sendo uma fonte de proteína acessível, principalmente se você for lá ver no site da Dark Lab, tem preços muito bons em vários tipos de whey. E para acompanhar o nosso shake, a gente pode estar usando aveia ou também a farinha de arroz. Caso você não use tanto, não precise de tantas calorias, você pode estar usando isso aqui.
Agora, se você é como eu, que precisa ganhar bastante peso, tem dificuldade para ganhar, aí você vai de farinha de arroz, porque ela vai ter uma concentração maior de carboidratos por porção. Fica mais barato, porque essa daqui, ó, 165 gramas sai por quanto? R$3,99. R$3,99. E mais ou menos 1 quilo de farinha de arroz você vai achar por R$6. Então, só nesse balanço aí já vale mais a pena. E também pela parte da digestão. Esse aqui tem muito mais fibra do que a farinha de arroz. Então você vai conseguir comer uma quantidade maior de farinha de arroz sem pesar tanto, sem se saciar tanto, quanto você ficaria se você tivesse usado o shake com aveia. Continuando aqui no nosso shake, a gente vai usar a clássica banana, a fruta mais famosa entre os praticantes de atividade física. E você que é mulher e não tem uma genética que você precise consumir muitas calorias, em muitos casos vai ser completamente dispensável você usar a aveia ou a farinha de arroz. Muitas vezes só a banana, que também entra como uma fonte de carboidrato, na sua dieta já vai ser suficiente. Nessa refeição também, para você turbinar o seu shake, você pode estar usando a pasta de amendoim, que é muito calórica, todo mundo sabe, tem bastante gordura, mas é uma gordura boa e que dá para encaixar na sua dieta. Então, se você quer aumentar o aporte calórico aí nessas refeições, colocar um pouco a mais ali, dar uma forçadinha no booking, é uma ótima opção. Ainda mais pelo preço, que 1 quilo tá saindo R$21,89. Então tá top demais. No caso das mulheres, nós também podemos usar a pasta de amendoim, só que pensando assim na maioria das mulheres, a gente tem que tomar cuidado com excesso de calorias, com excesso de gordura, pra gente não aumentar o nosso percentual de gordura corporal. Então a gente pode substituir a pasta de amendoim e ainda ficar nessa linha do doce, usando doce de leite, por exemplo, que tem calorias menores, não tem tanta gordura, ou até o leite condensado para deixar esse shake bem gostoso, bem docinho. E aqui no Atacadão a gente encontrou doce de leite a partir de R$2, mas eu acho que o sabor deve ser um pouco duvidoso, então eu peguei essa opção aqui, que está por R$9,90, é uma opção bem gostosa. Mulheres, quando a gente fala desse processo de ganho de massa para nós, costumamos ter muita facilidade de ganhar gordura, então a gente precisa ser muito mais cautelosa nesse processo. Então é muito importante que a gente comece a comer aos poucos, não é da noite pro dia comendo 300 milhões de calorias, a gente tem que ir aumentando aos poucos, vendo como o nosso corpo está reagindo às mudanças que estão acontecendo, e não pode ter preguiça nessa fase, porque a gente já está comendo mais, então a gente tem que treinar mais também, treinar mais pesado, com mais intensidade, fazer cardio para evitar que a gente acumule gordura na barriga, naqueles pontos que mais nos incomodam. Bom, geralmente a gente já não tem tanto esse problema de acumular tanta gordura, principalmente se você estiver começando com um percentual de gordura baixo. Mas também não é fazer um bulking à moda daquele jeito que você sabe que eu ia falar. Tem que fazer estratégico e subir nas calorias aos poucos para que você consiga ganhar de forma ideal, forma seca, né? Você construir músculo de verdade e não acumular gordura. Então, vai aumentando devagar, semana após semana, mês após mês, vai vendo como o seu corpo reage. Esquece um pouco a balança, o espelho é o seu melhor amigo ali. Vai comparando foto de antes e depois que você vai ter um ótimo parâmetro. Esses alimentos que vocês viram aqui foram, por muito tempo, os alimentos que eu usei como base no meu booking. Então, por muito tempo eu usei isso. Ovo, sobrecoxa, frango, tapioca, pão, muito pão mesmo, porque eu sempre gostei muito. E arroz, cara, comia arroz 4 vezes por dia. Então, cara, tem que ter paciência. O processo de bulking é muito mais trabalhoso do que o processo de cut, porque você não vê uma diferença tão grande no passar da semana. No cut você vê, porque toda hora você tá mudando um pouquinho ali, tá perdendo um pouquinho de peso, tá perdendo um pouquinho mais de retenção por conta de tá comendo menos carboidrato. E no bulking não. Então tem que ter um processo mais estruturado, ter paciência que vai dar certo. Mais uma vez, para deixar claro, esse carrinho não é a sua dieta completa, é a base, porque tá faltando aqui mais opções de frutas, uns verdinhos, legumes, salada, que a gente precisa disso, porque não é só estética, é saúde também. Tem que ter os micronutrientes, não é só carboidrato, proteína e gordura. Tem as outras coisas, tem vitaminas que são muito mais importantes e que vão ajudar na sua microbiota a absorver tudo isso aqui. Então, se você não estiver absorvendo, isso aqui não vale de nada. Exato. Como ela disse, isso aqui é a base. E tem vários outros produtos que eu já usei em bulking que ajudam a ganhar massa muscular, que também são bem calóricos. Só que daí já foge um pouco da pegada aqui, porque a pegada aqui a gente escolheu vários produtos que são muito baratos, muito em conta, acessíveis para a maioria das pessoas. Só que esses que eu já usei, que eu ia falar, já são um pouquinho mais acima, mas que ajudam bastante também. E se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo um vídeo sobre esses produtos. Eu espero que esse vídeo tenha agregado aí pra vocês, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui o valor desses produtos aí no estado de vocês e se vocês querem essa compra na versão mais premium. Ó, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @EduardoSBL e @AmandesPodelé. Vambora!